Abençoado, graça e paz. Mais um vídeo falando sobre a graça de Deus, esse evangelho maravilhoso que Deus tem revelado a muitos homens de Deus, pessoas que são sinceras. Existe, lamentavelmente, no meio do povo de Deus, muitas pessoas que estão de má fé, simplesmente para ganhar dinheiro, mas existe também os filhos de Deus que têm boa fé. Essas pessoas, eu tenho certeza que elas irão despertar para o Evangelho da Graça de Deus, que lamentavelmente a influência de uma certa religião no passado, vou evitar até citar nome para não dizer que somos melhores que alguém. Eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que ninguém. Bom é Deus. Certo homem chega para Jesus e diz: bom mestre. Aí Jesus diz assim: olha, o que você me chama de bom? Não um bom senão Deus. E lamentavelmente, para não pensarem que a gente, quando a gente fala da graça, a pessoa diz: quer ser melhor, você acha que você é melhor, que você pode? Não, o Evangelho da Graça ele me libertou daquelas falsas doutrinas que eu acreditava ser verdade e tem libertado milhares de pessoas. E o Evangelho da Graça vai ser pregado. Ele era pregado por Paulo, o único apóstolo, o único homem que Jesus separou para pregar o Evangelho da Graça foi Paulo. Jesus tinha 12, depois tinha 70, mas a nenhum ele falou a graça. A Paulo ele revelou a graça nos céus. E esse Evangelho é um Evangelho maravilhoso. Ele nos tira de medo, ele nos tira de domínio dos homens. Ele mostra que você tem um acesso direto a Deus, que Deus não precisa de alguém para interceder por outro, para ele ouvir. Quando a gente pede ao irmão para orar por nós, não é para que Deus ouça. Está mostrando que nós estamos compartilhando a mesma fé. Que Deus me ouve, Deus ouve você. Não há intercessor entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, ele é o intercessor. E lamentavelmente hoje a humanidade vive em uma situação terrível. O homem sendo enganado, enganando-se, enganando a si mesmo, enganando ao próximo. E o mundo vem se engodo, que você gosta dessa palavra, engodo. O mundo vive um engodo terrível. E quando você conhece o Evangelho da Graça, pessoal, ele abre a sua mente, ele mostra a sua condição diante de Deus. A sua condição diante de Deus, abençoada, ela não é de miserável, pecador, venha se arrepender. Não, a graça de Deus nos mostra a verdade sobre o papel que Jesus Cristo fez na cruz. O que Jesus fez na cruz, ele é perfeito. Ele não é um trabalho que foi feito pela metade, queria fazer, quer salvar alguém, não consegue. Não, pessoal, o Evangelho da Graça mostra um Deus soberano, é um Deus que pode todas as coisas, ele vai cumprir a vontade dele, não há nada que ele queira fazer que ele não consiga. Deus não depende do homem para ele fazer algo, depende só da vontade dele. A vontade dele eu lhe garanto que vai ser feita, quer agrade o homem, quer não agrade. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Deus não faz a minha vontade, Deus faz a vontade dele. Se a minha vontade estiver de acordo com a vontade dele, com certeza ele fará. Mas se a minha vontade não estiver de acordo com a vontade dele, não fará. Eu só tenho que agradecer a Deus pela graça, por um dia alguém ter despertado meus olhos para conhecer o Evangelho da Graça, que estava na Bíblia o tempo todo, mas eu não conseguia olhar com os olhos abertos. Meus olhos, a mente não estava iluminada, estava só na letra. E a Bíblia fala que a letra ela mata. A letra da Bíblia tem matado um monte de pessoas. E hoje eu vou falar um dos grandes engodos que tem, uma grande enganação, grandes aberrações que tem no meio do povo de Deus, que é um tal de Barabachúria, Delecantaramaia, um monte de palavras sem nexo. E a pessoa acha que isso é língua dos anjos. Eu vou pegar um primeiro versículo para a gente ler. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aí eu pergunto, abençoado, língua dos anjos é esse Barabaxé, esse Recantamaia, não sei o que, Barachúria, não sei o que, essas línguas. Onde na Bíblia, abençoado,
você me mostra na Bíblia uma passagem onde um anjo chegou para um ser humano e ele se expressou dessa forma, barabachura, elabacataia, não sei o que, nanaia, bebraia, cadê de coisas, essas aberrações que a gente ouve aí. Onde na Bíblia tem isso aí, pessoal? Me mostra uma passagem na Bíblia, e eu vou citar algumas passagens da Bíblia, eu selecionei aqui, para mostrar para você quando o anjo se aproxima dos seres humanos, qual é a língua que ele fala? Barabaxéia? Se dizem que essa língua é língua de anjo. É óbvio que o anjo, os anjos entre ele nos céus, ele tem um linguajar. Que aqui na terra nós temos um linguajar, mas nos céus há um linguajar. E esse linguajar é nos céus, o linguajar da terra é terreno. A gente vê no livro de Pentecostes, onde os homens estavam reunidos e foram ouvindo línguas estranhas. Estranhas para quem? Para quem não conhecia, mas para quem era dos lugares de Israel, que Israel era imenso. Aí as pessoas, opa, estou ouvindo aquele ali, ele é hebreu, mas está falando no meu idioma. Língua humana. Você não viu naquele livro de Pentecostes falando de língua estranha, mas sendo uma língua barabaxéia, não existe. Era uma língua humana. Porque Deus queria dar um sinal. Ali era um sinal de Deus para com os homens, que ele ia derramar do Espírito Santo. Ele já derramou esse Espírito Santo. Ele está aí no meio de nós, está nos filhos de Deus. Outra aberração, quando a gente fica dizendo, venha Espírito Santo, entre em mim, sai de mim. O Espírito Santo entrava e saía, pessoal, na lei. Na graça, o Espírito Santo mora em nós. Como é que ele entra e sai? Ele não faz visita como no passado. Davi disse, não retire de mim o teu Espírito, porque na época o Espírito não morava nas pessoas. O Espírito Santo não morava. O Espírito Santo fazia visita. Hoje o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. E eu vou pegar alguns versículos da Bíblia, e um versículo também que eu preciso falar para você é, observe como esse ambiente é um ambiente religioso, é um ambiente tão confuso, que as pessoas não estão nem mais dando crédito nenhum. Você vê a confusão que eles fazem. Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios 14, versículo 26 ao 28. Olha o que diz a palavra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, ou seja, um de cada. E haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, que fale consigo mesmo e com Deus. Aí a gente vai num culto, que pega essa passagem da Bíblia de língua estranha. Liga, essa língua estranha é sinal para descrentes, é bíblico. O que é a língua estranha? Estranha para quem está falando, para quem não, se não houver intérprete, até a pessoa que está falando não vai ter significado nenhum. Suponhamos, eu estou num culto aqui no Brasil, aí vem um americano, aí Deus me batiza com o Espírito Santo falar em língua estranha, para poder eu advertir o americano. O americano vai ouvir, esse rapaz não é brasileiro, está falando, eu estou entendendo no meu idioma, isso é uma língua estranha, há uma interpretação. O que quer dizer aquela palavra, o que a pessoa vai entender. Se não houver intérprete, não tiver aquilo, não for um sinal para uma pessoa estranha, for entre os irmãos, tem que haver um intérprete. Tem que haver uma interpretação. Senão a coisa fica voando, eu vou falar com os ares, não edifica a mim mesmo, não edifica nada. A consciência, espiritualmente você fica bem, porque você recebeu esse dom. Mas aquilo é um dom de língua humana, não há barabaxé, não sei o quê. E olhe bem, fala um, depois o outro, um cala, o outro fala, depois um cala, o outro fala. Essa é a língua que a palavra de Deus fala. Língua terrena, que ela é usada na igreja para advertir o descrente. O descrente chegou, ele recebe esse dom, fala, recebe a interpretação, fala. Se não tiver interpretação, fica calado. Mas quem edifica? Só a pessoa, a si própria. Mas a pessoa que ouviu não fica sem lucro nenhum. Por isso que quando esteja calado, fale consigo só. Não fale para a igreja, só se houver intérprete. Mas você vê onde, que culto, você vê alguém interpretando ou isso sendo um sinal para uma pessoa, um americano, como lá de Pentecostes. Você não vê. E agora eu vou pegar umas passagens da Bíblia para mostrar os anjos que falavam essa língua barabaxé, direcantamaya, não sei o quê,
Quando ele chegou na terra, se ele se comunicou com esse Bachura, não sei o que, vamos ver. Aqui também tem uma passagem muito boa no livro Mateus 28. Mateus 28. Observe. Mateus 28, 26 a 28. Mateus 28, 5 e 6. Perdão. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo. O anjo chegou e disse para as mulheres: Dene cantalamaia, shuri cantaraia. Se a língua dos anjos é essa aí, então os anjos, na que falou com Maria, falava isso aí, mas o anjo não. Ele falou a Maria: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ou seja, o anjo teve um diálogo, mas ele falou na língua qual? Na língua deles ou falou na língua terrena? Todas as passagens da Bíblia, você não vai ver uma. Se você, meu irmão, que acredita nessa língua barabachúria, que eu não sei de onde tirar essa aberração, onde a pessoa fica no culto, ele não é bachúria. Que idioma é esse, irmão? Que com uma palavra, duas palavras, você fala tudo. Um idioma é feito de várias milhares de palavras para que haja uma comunicação. Como é que o Amara canta lá? Ele canta lá. A mesma coisa. E ele acha que isso é uma comunicação. Não sei de onde tirar essa aberração que vai passando de pai para filho e outro neto, e vai ouvir a mesma coisa, depois repete isso que foi recebido. E quem não falar essa tal dessa barabachura, o cara se sente que não é cristão, não foi batizado com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é falar essa língua barabaxé, meu irmão. Que aberração a igreja se tornou, os filhos de Deus se tornou nesse meio tido como religioso, mas que é uma aberração, uma afronta ao Evangelho da graça de Deus. Vamos pegar mais um versículo. Lucas 1. Observe. Lucas capítulo 1. 30-31. Olha o que diz a Bíblia. Não estou pegando nada estranho, não. Estou relendo a Bíblia. Viu? Lucas 1, 30-31. Disse então o anjo a Maria. Olha o anjo dizendo a Maria: Dele canta lamaia do Nébia, canto Nébia, do Xúria. Nada disso, abençoado. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. A comunicação do anjo, o anjo falando a língua, nossa, o anjo ia falar a língua do céu estranha, o anjo é uma língua para quê? Para quê, abençoado? E entender o que é que o cristão, o homem terreno, entender esse linguajar celestial. A língua na Bíblia, toda a passagem da Bíblia, quer ver outro versículo? Atos 1, 10, 11. Atos 1, 10, 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, cadê a língua do anjo aí, irmão? Essa língua baracantanaia, onde tem na Bíblia, meu irmão? Por que essa aberração entrou no meio do povo de Deus e que as pessoas acham que isso edifica o quê, meu irmão? Já viu alguém interpretar nada disso aí? O cara mesmo que fala, ele nem sabe o que... Lamentavelmente eu estou falando isso, amigo, que eu já fui desse ambiente e eu sei o que eu estou dizendo. Eu vou lhe contar uma experiência. Eu joguei num time profissional, o Ipiranga, e joguei num time chamado Capoense. Eu sou aqui da Bahia. Aí, eu cheguei nesse time, aí tinha uns irmãozinhos, eles reunidos, aí eu cheguei e disseram: olha, pessoal, você é cristão? Eu disse: sou.
Ele, olha que eu nem conhecia a graça, mas já vi que havia uma aberração nisso aí. Aí ele, olha, nós temos um culto à noite. Também, beleza, eu vou apresentar. Chegou no culto, aí rolou, começou a adorar o hinozinho, daqui a pouco, um irmão, eu não vou citar nome, que é uma coisa muito... Esse irmão recebeu o Espírito Santo, ó, recebeu o Espírito Santo. Ele ficou com o olho fechado, se tremendo, aí ficou trêmulo, aí um outro irmão veio, pegou ele, ficou fora de si. A palavra de Deus nunca deixa o homem fora de si. Essas aberrações de um homem estar descontrolado e se um segurar, o outro bate a cabeça, isso não está na Bíblia. Onde é que isso é Espírito Santo? Espírito Santo é controle. Espírito Santo não é escândalo, não é aberração, controle. É uma pena ver as pessoas se batendo, se um segurar, bate a cabeça, acidenta, quebra, e aí? O Espírito Santo levou uma pessoa a essa aberração. Aí ele ficou tremendo, um segurou ele, botou na cama. Ele começou a falar essa tal da baraba cheia, não sei o que, ppp, papapá. Aí tá o homem dizendo, fale, irmão, fale, Luiz, fale, Luiz. Fale, irmão, eu disse, aí orando, ele, por tanto ficar insistindo, eu aí disse, cantar, mas pronto, só poder não ficar encarnando em mim. Aí tá vendo, pronto, agora você está batizado com o Espírito Santo. Aí, o outro irmão que estava na cama, mesma hora ele começou a falar uma tal de uma língua do diabo, que Deus permitiu ele falar do diabo para mostrar que o homem Deus deixa fazer acontecer o que quer com ele, tanto o diabo entrar como o Espírito Santo, ele na mesma hora falou, o Espírito Santo falou a voz do diabo. E olha que aberração vem aí, eu contei isso à minha esposa, né, disse que aberração. Um homem morava no Rio, um jogador aqui, morava no Rio, e esse homem, ele tinha uma esposa, e a esposa dele estava no Rio. Aí esse tal que recebeu essa palavra, essa revelação, ele aí disse, irmão, você está aqui, mas sua esposa no Rio está fazendo algo que não é do meu agrado, falando lá na língua, e interpretando, que não é do meu agrado, mas não se preocupe não, que eu já arranjei uma varoa para botar no lugar dela. Aí o irmão disse, é que eu estou pensando, Senhor. Aí o irmão disse, é ela mesmo. Observe, irmão, que aberração. Quer dizer, o cara tinha um problema com a mulher, sabe, na certa que ele já está traindo, deve ter comentado com esse cidadão. Ele aí vai, dizendo que recebeu a revelação, papapá, que esses pastores fazem assim mesmo, olha no zap da pessoa, olha a vida da pessoa depois que recebeu a revelação. E ele diz, ele já está de olho em uma pessoa. Ele já está de olho em uma pessoa. E aí dizendo que que eu estou pensando, Senhor, é ela mesmo. Abençoada, aquilo ali para mim foi o cúmulo dessa falta de respeito com a palavra de Deus. E eu vi, abençoada, aquela aberração sendo propagada, até hoje eu vejo essa aberração dessa língua. E a pessoa que não recebe o tal Espírito Santo, como eles dizem aí, que quem não fala essa língua não é batizado no Espírito Santo. Aí essa pessoa se sente que, pô, eu não sou, e observe. A maioria da pessoa fica com essa língua balá. São as pessoas que têm uma vida menos correta. Essas pessoas, e eu conheço várias, que têm uma língua terrivelmente, fala da vida dos outros e tudo, mas chega na dia de noite, no templo, recebe o Espírito Santo e fala a língua aí, papapá. Essas aberrações, irmão, mostram que o ser humano, lamentavelmente, o filho de Deus está dominado pela carne. A carne está dominando. Quando a gente conhece a graça, a gente começa a revelar a mente, os olhos são abertos. A mente começa a observar, o nosso espírito começa a mostrar, o espírito começa a mostrar a revelação espiritual da palavra de Deus. Sair da letra, porque a letra tem matado os filhos de Deus. E vários versículos, eu vou ler aqui, Hebreus 1, 13, 1 e 2. Olha quantas passagens eu daria aqui, irmão. Várias passagens mostrando que não há, em lugar nenhum, existe anjo falando balabaxé, baracantanaia, não sei da onde. Não há passagem nenhuma onde se fala esse balabaxé, denabanaia. Não temos. Mas apresentaram a gente essa aberração, dizendo que isso é o Espírito Santo. Hebreus
13, Hebreus 13, 1. Um e 2. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram o que? Anjos. A pessoa, você pega um anjo, bota na sua casa e ele fala essa língua que os outros falam aqui de baixo, que eu não sei. Você não ia saber que aquilo era um anjo, pelo fato dele estar falando com aquele idioma. O anjo vem, se comporta como humano, são anjos, anjos são anjos, anjos de Deus que vem, pega a forma corpórea como nós, como no livro de Hebreus 2,14. Se você for no livro de Hebreus 2,14, aí diz que, e visto como os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele, Deus, te manifestou em carne e sangue, na pessoa de Jesus. Os anjos tomando forma humana, falando como humano. Quando o anjo se tem um linguajar angelical, eu creio que tenha, mas isso é no céu, abençoado. Aqui nós estamos limitados a uma carne. E Deus mostra a gente que a gente pode receber esse dom de língua estranha. Mas língua estranha é para quem está falando, não é estranha para quem ouve. Tanto é que aconteceu língua estranha, você vai lá. Língua estranha e Pentecoste. Estranha para quem? Foi balá ali? Foi estranho para quem? Estranho para quem falou, mas para quem ouviu, era a língua do seu próprio idioma. Tem várias passagens na Bíblia. No livro de Gênesis, o anjo aparece, Gênesis 32, 26. Observe, Gênesis é de Gênesis e Apocalipse, falando sobre o anjo aparecendo. Gênesis 32, 26. E disse-lhe, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém ele disse, não te deixarei se não me abençoar. O anjo, com aquela luta com Jacó, aí o anjo disse, olha, me deixe ir que a alva está chegando, já está amanhecendo o dia. Observe, pessoal, o anjo falou, ele falou com língua barabará, várias, eu pego várias passagens aqui, irmão, falando com Josué, falando com Daniel, falando com Jacó, sempre o anjo falando em língua humana. A língua é terrena, o livro de Pentecostes foi língua terrena. Quando Paulo diz ainda que eu falo a língua dos homens, dos anjos, claro que há um linguajar celestial, mas não é o terreno. Nós estamos inseridos num ambiente terreno. Nós temos um acesso espiritual? Claro que temos. Mas Deus lida com a gente assim, como os anjos no passado. E hoje o Espírito Santo, quando batiza alguém, não é batismo, batismo no Espírito Santo é você falar essa balá. Batismo no Espírito Santo, irmão, toda vez que você pega a palavra e você consegue tirar uma palavra, revelação da graça de Deus, revelação do que está entre as linhas, não na letra. Isso é um batismo no Espírito Santo, batismo com poder, batismo que muda a vida de umas pessoas. Quando a gente age com o amor, ele está sendo batizado, o Espírito Santo fazendo uma obra de Deus. Em momento nenhum da Bíblia tem balabalé de cantanaia e não sei o que. Eu pego várias e várias passagens. Eu só selecionei algumas aqui eu não vou nem ler para o vídeo não se estenda muito. Você pode ir, não. Procure na Bíblia diálogo entre anjos e pessoas quando eles falarem balabalá. E onde na Bíblia e tem escrito essa língua dele canta na machaya. Eu espero que esse vídeo, irmão, seja para te despertar e que você, a partir de hoje, não caia nessa lábia de que quem está falando esse barachura é pessoas que estão com maior intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmão, nós temos quando a gente fala o bem, pratica o bem, não fala mal de ninguém, vive uma vida serena, sensata, sem desejar mal a ninguém, sem falar mal de ninguém, deixando cada um viver a sua vida e combatendo a mentira. Meus últimos 8 anos, eu tenho combatido a mentira de 3 lados, que eu era enganado dos 3 lados. Religião, política e medicina. Eu vi que eu fui me enganado nessas 3 parâmetros da minha vida, nas 3 áreas. E como eu sofria na mão de médico, que achava que o médico tinha
a verdade para me dizer com relação às doenças, que ele queria cuidar de minha saúde, me enganei. Achava que a religião, o pastor, o padre, que eram os homens de Deus que representavam, me enganei, pior ainda. E a política nem se fala, já votei em homens ladrões, perversos, achando que meu voto não servia de nada. Hoje é tudo diferente. E na parte da palavra de Deus é o que eu mais combato, porque eu sei que eu fui enganado, os filhos de Deus estão sendo enganados por uma mentira terrível que tem gerado lucro, terror. Hoje é terrorismo. Os caras estão pegando a Bíblia para dominar a mente das pessoas. E eu cito sempre um filme, O Livro de Eli. Aquele filme mostra um homem querendo, se você nunca viu um vídeo meu, um homem querendo dominar a mente das pessoas, ele manda procurar uma Bíblia. Aí a pessoa nem sabia o que era a Bíblia, sai procurando, matando os outros atrás de um livro. Quando achava esse livro, aí levava para o cara, mas aí não é esse não, ele saía. Tem um homem que perguntou, o que é que tem nesse livro que você tanto quer? Aí ele disse, com esse livro eu posso dominar a mente das pessoas, eu posso controlá-las. E lamentavelmente, se não tiver uma visão espiritual, os homens dominam com essa palavra. Que o Altíssimo possa iluminar os olhos do seu entendimento para você entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém.